Essa noite, livro do Gênesis, capítulo de número 33, versículo de número 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são novos, tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Amém? Deixa eu ler essa parte do versículo 14 em diante. Diz assim: passe meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente, e no passo dos meninos. Quero repetir mais uma vez para que fique gravado no seu coração. Jacó declarou dizendo: eu os guiarei no passo do gado e dos meninos. Amém? Na semana passada nós demos início a esse texto, falamos sobre o poder da reconciliação. Falamos sobre a importância de termos famílias curadas através do poder da reconciliação. Quando Jacó se reconcilia com seu irmão, que há mais de 20 anos já não se falavam, Jacó vai dizer que ao ver o rosto de Esaú, foi a mesma alegria de ver o rosto de Deus. Então o que ficou marcado para nós é que quando nós estamos reconciliados como família, nós estamos vendo a face de Deus. E aprendemos no domingo passado que a face de Deus é a face da reconciliação. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Jacó. Jacó é esse personagem bíblico um tanto controverso. Jacó é esse personagem bíblico que vive de altos e baixos. Jacó, se não tivesse uma origem judaica, e se fosse uma história contada extra-bíblica, poderíamos dizer que Jacó até é um brasileiro, porque na caminhada histórica de Jacó, nós vamos ver um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. A Bíblia vai dizer que o seu nascimento já foi um nascimento um tanto diferente. Ele gêmeo do seu irmão, mas ao nascer ele segura no pé do seu irmão, para não deixar o seu irmão sair primeiro. Na sua trajetória, ele engana o seu pai, ele ilude o seu irmão, para conseguir o direito e a bênção de ser o primogênito. Jacó é esse personagem que tenta ganhar a vida, dando um jeitinho nas coisas. Quando ele foge de casa, ele vai para a casa do seu tio Labão, e ali ele sofre algumas consequências de uma vida errante e errada. Mesmo assim, ele, com um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, ele consegue ter o seu rebanho acrescido, porque ele faz um acordo com o sogro dizendo: todas as ovelhas que nascerem, que não forem brancas, mas forem malhadas, ou seja, as ovelhas malhadas não tinham valor nenhum, ficava com Jacó.
e as que não eram malhadas eram do seu sogro, consequentemente também seu tio. E Jacó então usa de estratégia para que as ovelhas nascessem malhadas. Quando o seu sogro percebe isso, seu sogro faz uma troca, inverte. E Jacó também consegue usar um jeitinho, podemos dizer, brasileiro, para conseguir fazer com que o seu rebanho cresça. Jacó é esse personagem de altos e baixos que vai dando jeitinho na vida. Mas chega um período na história de Jacó que ele encontra com Deus. Ele passa pelo vale, ele passa por Peniel. Peniel significa encontro com Deus. Existe um período na vida de Jacó que ele luta com Deus. E a Bíblia vai dizer que ele sai ferido da luta com Deus, do encontro com Deus. O que isso vai ensinar para a gente? Que todas as vezes que nós entramos, que todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, que todas as vezes que nós temos um encontro com o Eterno, sempre Deus vai nos ferir. Mas não é uma ferida de morte, é uma ferida que vai nos fazer mudar o nosso rumo e a nossa direção. A Bíblia vai dizer que aquele anjo que Jacó luta, o toca na sua coxa, e então Jacó sai daquele encontro mancando. Jacó começa a ter os seus passos diferentes. Jacó começa a andar diferente. Jacó começa a viver de uma forma diferente. Todas as vezes que nós encontramos a Deus, o nosso modo de andar, ele é modificado por Deus. E é nessa trajetória, é nesse encontro com Deus, que Jacó tem o seu nome trocado de Jacó para Israel. Jacó, no seu original, quer dizer usurpador, enganador, sabe, o malandro brasileiro, aquele que dá jeitinho para tudo. Já ouviu aquela expressão? Aquele que consegue dar um nó em um pingo de éter. Esse era Jacó. Mas quando ele encontra com Deus e quando Deus muda o seu modo de vida, ele já não é mais Jacó, agora ele é Israel, agora ele é príncipe de Deus. O que eu quero dizer para você essa noite? Que é necessário cada um de nós termos um encontro com Deus. É necessário eu e você passarmos por Peniel, lugar de encontro com Deus. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu não quero falar sobre a habilidade que Jacó tinha de dar um jeitinho em todas as coisas. Eu não quero falar sobre a habilidade que Jacó tinha em conseguir favorecer-se a si mesmo em detrimento de outras pessoas. Não. Eu quero falar sobre a capacidade e a inteligência de Jacó em perceber o momento e a situação da vida. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte: Esaú chega-se a Jacó, Jacó chega-se a Esaú, e o texto vai dizer que Esaú diz: irmão, vem comigo, deixa eu caminhar com você, vamos juntos. E Jacó, é bem verdade que usa de estratégia, porque Jacó ainda estava com medo do seu irmão, mas ele usa de uma estratégia inteligente demais. Jacó diz para o seu irmão o seguinte: olha, eu não posso caminhar com você, porque eu e você somos homens adultos. Eu e você temos uma velocidade no passo. Os nossos passos são largos. Nós andamos mais depressa.
Eu tenho comigo rebanhos. Eu tenho comigo um rebanho que está amamentando. Eu tenho comigo rebanhos que são novos e que, se eu forçar o passo deles, eles não aguentarão uma só noite. Além disso, Jacó disse para Esaú: eu tenho comigo crianças que não podem andar da mesma forma como nós, os adultos, andamos. Então Jacó diz para o seu irmão: vai na frente, porque eu vou guiando. Jacó declara: eu vou pastoreando o meu rebanho e a minha família. Esse primeiro pedaço é para os homens. Se nós estivéssemos na igreja, eu iria dizer para os homens, agora o bicho vai pegar para você. Jacó, ele toma a responsabilidade de um pastor. Até porque o pastor não é só aquele que tem o microfone na mão. O pastor não é só aquele que tem um púlpito à sua disposição. Até porque esse tempo presente de quarentena está provando que o pastoreio é muito mais do que uma igreja, do que uma placa, do que um microfone, do que um terno ou uma gravata. O pastoreio é responsabilidade de todo pai de família. Amém. Guiar a família e guiar os filhos é responsabilidade do sacerdote da casa. Amém. Guiar os filhos e guiar a família e guiar o rebanho não é responsabilidade do pastor da igreja. Não só, mas é do pai de família, mas é responsabilidade sua de guiar os teus filhos, de guiar a sua casa, de guiar a sua família. A responsabilidade pastoril está voltando para aquele que é de direito, porque durante muito tempo nós transferimos a responsabilidade pastoral para a igreja. Como por muito tempo nós transferimos a responsabilidade da educação para a escola. Como durante muito tempo nós transferimos a responsabilidade espiritual da nossa casa para o nosso pastor, para o nosso bispo, para o nosso apóstolo, quando na verdade a Bíblia vai dizer que Jó não era pastor, não era apóstolo, não era bispo, mas ele oferecia sacrifícios de arrependimento em prol da vida dos seus filhos. Ei, pai de família, ei, homem da casa, ei, sacerdote do lar, ei, você que tem a responsabilidade de trazer o alimento, a proteção, também tem a responsabilidade de pastorear a tua casa, a sua família. Você pode dar um aleluia? Aleluia. A responsabilidade da minha casa é minha e é minha. A responsabilidade da sua casa é sua e é sua. Amém. E Jacó entende isso, porque ele diz: eu irei guiando o rebanho. E Jacó, ele usa uma palavra que é tremendamente e poderosamente didática para cada um de nós. Jacó usa uma palavra dizendo: eu vou no passo do gado e dos meninos, no passo das crianças, no passo dos pequeninos.
Eu quero chamar a sua atenção. E agora não sou pai de família, mas também a mãe de família. Mas também de você que tem responsabilidade com a sua casa. O que Jacó está dizendo é que ele vai ter que diminuir o passo, diminuir a velocidade, para que o seu rebanho não morra e para que os seus filhos não se cansem na trajetória e na caminhada. Sabe qual é a aplicação que eu trago para nós essa noite? É que nós, como pais, muitas das vezes, precisamos aprender a desacelerar o nosso passo. Precisamos aprender a andar no passo dos meninos. Por quê, pastor? Porque existem pais que não querem desacelerar o seu passo e estão deixando os seus filhos para trás. Existem maridos que não querem desacelerar o passo e estão deixando uma esposa destruída para trás. Existem mulheres que não querem desacelerar o seu passo e têm deixado filhos e um casamento destruído para trás. Porque cada um de nós temos uma velocidade no nosso passo. Cada um de nós temos uma passada. Mas Jacó está dizendo: para o meu rebanho não morrer, para a minha família não perecer, eu preciso diminuir a minha velocidade. O que isso quer dizer? Pai, comece a andar um pouco mais devagar. Comece a andar na mesma velocidade do seu filho. Conheça as coisas do seu filho. Conheça a vida dos seus filhos. Permita que os seus filhos, quando você reduzir a velocidade do seu passo, te alcance. Não queira sempre estar à frente dos seus filhos, ao ponto dos seus filhos não te alcançarem e ficar uma desconexão de geração muito longa, muito distante. Existem pais que estão anos-luz dos seus filhos, mas os seus filhos já não o reconhecem mais como pai. Existem maridos que oram tanto, que oram tanto. Existem maridos que conhecem tanto a Bíblia, mas que andam com tal velocidade que não acompanham a esposa. Ainda diz: a minha esposa está morta espiritualmente. Será que não foi você que acelerou demais? Será que não somos nós que estamos andando rápido demais e as pessoas que estão atrás da gente não conseguem andar na mesma velocidade do que nós? Eles têm se fadigado na caminhada, estão se cansando na caminhada. Quantas famílias que nós vemos por aí destruídas. Quantas famílias que nós vemos por aí que vivem um verdadeiro lamento, porque muitas das vezes o marido, o pai, não consegue desacelerar o passo. Quantas das vezes nós ouvimos: não quer me acompanhar? Não quer me acompanhar, vai ficar para trás. Jacó disse: não, para trás, na minha casa, ninguém fica. Amém. Jacó declarou: na minha família, ninguém fica para trás. Aleluia. Nem que eu tenha que reduzir o passo,
nem que eu tenha que demorar mais para chegar, mas na minha casa, na minha família, ninguém fica para trás. Deus essa noite está falando conosco, está nos cobrando uma responsabilidade de andarmos no passo dos meninos. Quantos de nós, os pais, muitas das vezes cobramos mais do que os nossos filhos podem nos responder? Estamos andando rápido demais. Quantos de nós, muitas das vezes, maridos, cobramos mais do que as nossas esposas podem nos responder? Quantas esposas cobram demais os seus maridos, além do que eles podem responder? Quantos filhos cobram demais dos seus pais, mais do que eles podem responder? Nessa era tecnológica, os filhos estão mais avançados. E às vezes o pai, uma mãe pede uma ajuda. Uma avó, um avô pede uma ajuda para um neto, para um filho. E às vezes, por não entender muito bem a tecnologia, o filho diz: ah, mamãe é burra, papai é burro, vovó é burra, não entende nada. Ei, se você está acelerado demais, se o seu passo é largo demais, e existem pessoas da sua casa, da sua família, que estão ficando para trás, não é inteligente chegar primeiro nesse caso. O inteligente é chegar junto. Amém. A orientação de Deus é chegar todos juntos. Aleluia. A orientação de Deus é que ninguém se perca. Não importa quanto tempo vai durar. Não importa quanto tempo vai demorar. Não importa quantas horas, quantos dias ou meses. O importante é chegarmos todos juntos e ninguém ficar para trás. Amém. O que Jacó está dizendo é que se ele acelerasse o passo, ele seria o causador da morte do seu rebanho. Essa vai para os pastores. Quantas das vezes nós, como os pastores, matamos os nossos rebanhos porque não queremos andar no passo do gado, da ovelha. Por quê? Porque somos pastores, porque somos a autoridade sobre a igreja. Quantos de nós, os maridos, têm feito de um casamento que era para ser um lar feliz, um lar de confusão, de lágrimas? Quantos filhos que têm aversão aos pais? Por quê? Porque os pais estão acelerados demais. Não param para andar no passo dos meninos. Jacó queria preservar a vida dele. Jacó queria preservar a vida da sua família. Jacó queria preservar a vida do seu rebanho. O interessante é que no versículo de número 16, diz o seguinte: assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Versículo 18 vai dizer: voltando de Padã Arã, chegou Jacó a salvo à cidade de Siquém,
que está na terra de Canaã. E armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo onde armara a sua tenda. E ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Jacó edificou uma casa. Ele teve lugar para botar os seus rebanhos. Sabe por quê? Porque ele andou no passo dos gados. Porque se ele não anda no passo dos rebanhos, ele chegaria sem rebanho. Jacó edificou uma casa. Sabe por quê? Porque ele andou no passo dos meninos. Se ele não anda nos passos dos meninos, ele não tem casa para edificar. E o interessante é que no versículo final, no versículo ainda de número 20, vai dizer que ali ele levantou um altar. É tempo de levantarmos altares. É tempo de levantarmos altares ao nosso Deus, na nossa casa, na nossa família. Mas para isso é necessário, urgentemente, muitas das vezes, desacelerarmos os nossos passos para que o nosso rebanho viva, para que a nossa família viva e que para que cheguemos juntos e levantarmos um altar juntos, como família. Amém? Nós vamos adorar o Senhor essa noite.